uma pergunta para falar para você, para né, mediante você como terapeuta, como psicóloga, como é que, Uhum. o que nós podemos falar de autocuidado, né, na visão do psicólogo nesse momento? Como é que seria esse autocuidado das pessoas? Como as pessoas devem se proteger? É. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, está sendo muito falado sobre isso, as pessoas têm perguntado muito como fazer para sobreviver a esse isolamento tão imposto a nós e essa mudança total de atitude diante da vida, né? Eu Sim, falo sempre assim, o autocuidado, ele na verdade, ele é um conjunto de ações, né, de atitudes que nós temos conosco no sentido de nos preservarmos. Então, assim, o autocuidado, ele vem como uma tentativa de nós sobrevivermos e estarmos cada vez melhores para lidar com o mundo exterior. Só que isso é um processo interno, né? O autocuidado está diretamente ligado à questão da autoestima e como a gente lida com isso. Nem todas as pessoas lidam da mesma forma, nem todas as pessoas têm os mesmos cuidados, e não adianta impor isso. Isso é um processo que vem de dentro para fora, né? verdade. Então, o autocuidado ele está englobando todas as atitudes de se cuidar, de cuidar de forma tanto física, espiritual e emocional, mental, né? Sim, Então, o que, sim. que nós podemos fazer nesse momento? É realmente valorizar e tentar implementar da melhor forma possível essas atitudes e essas ações. Agora, o grande problema, né, Bel, que a gente tem visto é que o emocional está interferindo muito nesse processo. As pessoas estão passando por um momento de muito medo, de muita insegurança, de muita dúvida, né? E isso acaba potencializando o estado emocional e não deixando que ela olhe para o seu lado de cuidado, Sim. porque ela fica mal e ela acaba não conseguindo se cuidar tanto, Como que né? você acha que esse isolamento pode estar mexendo na autoestima das pessoas, já que você, né, colocou essas... Sim, porque antes, o que que acontece? Acontecia antes. Você se arrumava para trabalhar, você se arrumava sabendo que você poderia sair, você se arrumava sabendo que o outro ia te ver, né? Hum, Além do que, não é só o outro, mas você. Você ficava bem, o processo é mais ou menos esse. Você fica bem quando você se sente bem e faz parte da sua vida esse outro, né? Você não vive só, nós somos seres sociáveis. Nós uhum. somos seres para viver em comunidade, ao lado de alguém, em família, em grupo. E de repente Abraçar, e né, nós aquele fomos o aperto de quê? mão, Simplesmente, né, nos nossos pacientes, exatamente. receber o paciente na porta, estender a mão para eles, né? Todo esse diferencial, né, que tinha, que nós temos, porque não acabou, nós temos isso, só está limitado hoje. Mas o quanto que você vai receber um paciente na porta e você não tem vontade de fazer como antes, de abraçar, e você tem que falar para ele, não, não posso, né, nem botar a mão. Eu Então, tenho isso passado por isso. compromete o nosso emocional e muito. E aí você acaba deixando a desejar nesse seu cuidado, né? Não existe receita de bolo. Existem aquelas pessoas que estão em casa trabalhando e elas têm o prazer de se arrumar para trabalhar em casa. E tem aquelas pessoas que não têm mais aquele prazer porque se sentem muito limitadas e isoladas e ela perde aquele gosto, né? Isso é de cada um, é a particularidade de cada um. Não são todos que vão agir da mesma forma, né? E as É, pessoas aí que estão ouvindo poderiam até colocar aí para gente, né? Escrevam aí, isso. como que você está Como é que lidando vocês com têm isso? passado, né? Como é que está sendo Exato. Como é que essa está questão de sendo autocuidado? esse momento, né? Esse momento de cuidado. Isso. E eu estava pensando hoje sobre isso, a questão do cuidar emocional, do cuidar, né, do seu mental. Né? A Cris colocou, eu acho que o equilíbrio emocional é tudo nesse momento, Sem exatamente. dúvida. Mas, exatamente, Cris, mas nem todos têm o mesmo processo, nem todos têm, Verdade. têm as mesmas ferramentas para administrar esse emocional, né? Tem Por muitas exemplo, pessoas. Pois não, pode falar. Não, pode é falar. porque eu vejo muitas pessoas que muitas das vezes o medo acaba paralisando.
Só que paralisa tudo. A pessoa muitas das vezes não quer acordar, ela oscila, né, em questões de humor. Né? No início mesmo da quarentena, eu particularmente fiquei muito insegura. O que vai acontecer? Né? Que era uma coisa muito nova para todo mundo. Como é que isso vai fluir? Como é que isso vai ficar? E eu, particularmente, eu me fecho. Eu fico eu e os meus pensamentos. Então, assim, por mais expansiva que eu seja, no momento de caos, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu faço é me fechar e fico calada, avaliando, pensando, para depois que eu já conseguir construir uma coisa, um próximo passo, eu vou voltando ao normal e vou absorvendo melhor. Mas o primeiro impacto para mim é ficar assim, eu fico meio em choque, né? Mudo um pouquinho, fico mais calada, até depois ver as coisas acontecendo e criando alternativas para tentar sair disso. Mas tem muitas pessoas que o medo paralisa e realmente elas não fazem nada, não quer acordar, não quer mudar de roupa, não quer... Não, eu vou tentar criar uma rotina, mesmo mediante esse caos. Né? Vou tentar acordar de manhã, fazer uma oração, fazer uma atividade física, porque eu falo com a gente, comece o dia com uma atividade física, porque isso vai influenciar, inclusive, na sua alimentação ao longo do dia, porque quando a gente já está se cuidando, vou fazer alguma coisa por mim, vou fazer um exercício, que seja em casa, ou uma caminhada cedinho, sozinha, andar de bicicleta, né, que isso a gente ainda está podendo fazer, isso vai ajudar ao longo do dia o desenrolar do seu dia, porque quando a gente já acorda mal, sem querer levantar da cama, gente, a alimentação já vai fluir mal, vocês podem ter certeza disso. As suas escolhas vão ser completamente diferentes. E aí, Bel, a gente essas são dicas, né, que a gente pode passar para as pessoas, mas principalmente entender que muitas vezes a gente se cuida para cuidar do outro. Exato. Não é? E quando a gente tem essa outro, né? Você vai trabalhar quando a gente tem, exato, quando a gente tem essa referência, né, enquanto família, enquanto pessoas que dependem de nós, administrar uma família, uma casa, administrar filhos. Quando a gente tem essa preocupação com o outro, a gente se fortalece. E eu vejo muitos pacientes que às vezes falam comigo que são sozinhos. E imagina uma pessoa sozinha ter que ficar em casa, né, sem ter o contato com o exterior. Como que essa pessoa vai se sentir? Mal, porque ela não tem para quem se arrumar, nem para ela mesma. Ela não consegue desconectar. Ela não consegue perceber o seu mundo e esse mundo lá fora. Então, é um outro fator importante nesse momento, as relações afetivas. O quanto eu tenho de relação afetiva para me fortalecer. É verdade. Né? E por aí vai, né? Vamos ver se as pessoas estão fazendo algumas colocações aí. Outra coisa também que a gente tem que destacar nesse momento é a questão desse estresse que nós estamos vivendo, um estresse contínuo, né? O estresse ele não foi feito, o estresse que eu falo aqui é o medo, a incerteza, a insegurança, o medo da morte, o medo da perda. Os nossos medos, eles existem para acontecer de forma esporádica, não contínua. E nós estamos vivendo uma situação de estresse contínuo. Isso gera uma quantidade, né? Você como médico pode falar melhor, de substâncias e de hormônios em nós, nocivos para nós. Então, ele leva a um esgotamento físico e mental, porque o seu corpo faz uma força enorme para sobreviver a esse momento de estresse contínuo. Então, a gente fica o quê? Cansado, esgotado, não é isso? E hoje foi até bom você ter colocado isso, porque essa semana eu tirei para a gente falar de neurotransmissores. E assim, a deficiência de serotonina, a deficiência de dopamina, né, que é a recompensa, a deficiência né, daquela sensação de bem-estar, né, que a serotonina nos promove. Então, a própria melatonina, né, que hoje em dia, nesse isolamento, quantas pessoas não estão trocando o dia pela noite, né? Pega uma série e à noite vai até 5 horas da manhã, aí a hora que era para estar dormindo, não está acordando. Então, assim, essas alterações hormonais vão acontecer. E só tende a piorar o quadro, né? Uma vez estando